Olá pessoal, boa tarde. Nós temos hoje mais um estudo para abordar da nossa doutrina. É sempre um prazer falar com todos vocês. Hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre a prece dedicada a pessoas desencarnadas. Neste momento que nós estamos no nosso retiro espiritual forçado, pela providência divina, que usou como agente para esse retiro espiritual, entre aspas, forçado, o coronavírus. Nós temos bastante tempo e algumas pessoas, não vamos dizer que todas as pessoas estão, mas algumas pessoas estão dedicando seu tempo, uma parte do tempo, a fazer orações. Nós, como a maioria de vocês sabem, temos um grupo, não é um grupo de WhatsApp, mas é uma lista de pessoas que se voluntariaram para fazer preces. Então, todos os dias, nós mandamos uma lista de nome, que são os assistidos. Nós mandamos esses nomes para um outro grupo de pessoas e essas pessoas que se voluntariaram para orar para todos os nomes que estão nessa lista. Essa lista é uma lista dinâmica que as pessoas vão mandando para nós o nome de pessoas que estão com problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais, e nós oramos por essas pessoas. Semana passada, nós enviamos uma mensagem que uma amiga compartilhou. Essa mensagem é tida como uma psicografia bem curta, em que nessa mensagem o suposto espírito, para nós é irrelevante se foi de origem espiritual ou não, nós só passamos essa mensagem à frente porque a gente viu que ela cumpria alguns requisitos que Kardec nos fala, sobre a análise de mensagens de origem espiritual, e porque ela atendia esses requisitos, consolar, instruir, orientar, nós encaminhamos essa mensagem que uma amiga nos falou. E essa mensagem, ela falava sobre esse tema. Ela fala, melhor dizendo, que os grupos espíritas, os grupos religiosos estão, em sua maior parte, paralisados neste momento de retiro espiritual, e devido a isso, a espiritualidade ficou, sem, digamos assim, o suporte que ela recebe das casas espíritas para acolher alguns espíritos que estão em condições bem inferiores, bem materializados ainda, mesmo estando desencarnados. Nós sabemos que isso é verdade. As casas espíritas funcionam, não só os templos espíritas, mas principalmente eles, isso acontece também com as outras denominações religiosas, eles funcionam como suporte para a assistência dos espíritos que desencarnam, mas ainda continuam muito presos à materialidade. Então, como a maioria das casas espíritas, nas primeiras semanas do retiro espiritual ficaram sem atividade nenhuma, e aí foi que, devido à necessidade das pessoas, foi se percebendo que essa quarentena ia levar bastante tempo. As casas espíritas começaram a se organizar e começaram a ter alguma atividade. Essas atividades, mesmo tendo várias atividades, palestras online, estudos online, ainda não se equivale às atividades presenciais que aconteciam na casa espírita. Então, devido a isso, hoje nós temos sim alguma carência de recursos no plano espiritual, e eu grifo, e é importante grifar, essa carência, vamos dizer assim, de um apoio é para atender espíritos que estão muito materializados. Não se ocorre essa carência de recursos, a espiritualidade não sente falta
da atividade dessas casas espíritas para atender espíritos que estão em esferas superiores à crosta terrestre. Porque lá eles têm os recursos próprios. Mas como esses espíritos que desencarnam, eles continuam muito próximos aos encarnados, a essa faixa vibracional que nós estamos, nós encarnados, aí neste ponto as casas espíritas podem sim ajudar esses espíritos com seus recursos. Sejam eles vibratórios, emocionais, né, de suporte, de instrução, educação. Esse é o papel que a casa espírita tem. A casa espírita não está ali para instruir, por exemplo, o espírito superior. O espírito que desencarnou está bem. Ele não tem necessidade de ficar preso a esse plano aqui. Então ele vai para uma outra esfera superior à nossa, né? Qualquer coisa que está acima de nós a nível de esfera espiritual é superior a nós. Então a próxima camada é superior a nós. Então nós podemos falar dela até, entre aspas, o infinito, que são esferas superiores. Vibracionalmente, né? Pode ter uma colônia abaixo da Terra e ser superior vibracionalmente à crosta terrestre. No espaço não tem essa questão de embaixo e em cima. E aí, nesse texto que nós enviamos, havia uma frase lá que chamou a atenção de algumas pessoas, porque o Espírito dizia que havia... hoje existe a ausência da prece em muitas situações e que isso causava alguma dificuldade no socorro a esses espíritos. E nós mandamos essa mensagem e pedimos para as pessoas nesse grupo que o objetivo dele é esse, são as preces. Então, nós falamos para as pessoas a importância de continuar com esse trabalho de orar pelos encarnados e pelo desencarnado. E aí algumas pessoas nos retornaram a pergunta, dizendo assim, mas Flávio, faz sentido isso de nós orarmos pelos desencarnados? Eu entendo que a gente deve orar pelos encarnados, mas para que orar para os desencarnados? Se ele já desencarnou. E aí a gente tem que começar isso explicando e tentando raciocinar algo que mesmo no nosso meio espírita ainda não é algo tão comum, por incrível que pareça, de entendimento para nós. Nós ainda temos uma ideia bastante equivocada que a morte transforma alguém. Embora a literatura em peso, desde a codificação de Kardec até livro recente de 5, 6, 7 anos atrás, falam isso o tempo todo, a gente esquece. Então a gente tem que pensar o seguinte, o que é que acontece quando a gente desencarna? Quando a gente desencarna, a única coisa que muda é que nós somos transportados temporariamente para outro local. Só isso. É o que muda. Então é como se eu dormisse no Brasil e acordasse no Chile, na Bolívia, nos Estados Unidos, no Canadá. Então lá eu vou ter contato com pessoas que até então eu não via. Eu sabia que elas estavam lá, no Chile, no Canadá, na Espanha, mas eu não via. Eu sabia que tinha lá. Mas, às vezes até eu não sabia, vamos levar em conta que a pessoa acreditava em vida após a morte, porque se ela não acreditava, ela nem imaginava que tinha gente lá. Então ali eu passo a ter contato com essas pessoas, mas a única coisa que mudou para mim foi o deslocamento, entre aspas, físico. Mudou algo dentro de mim? Absolutamente nada. Mudou o meu corpo? Também não. Se eu morrer doente, eu continuo doente no plano espiritual, a não ser que a doença seja só do corpo físico, porque um dia ela foi do meu corpo psicossomático ou perispírito, mas ela se curou no perispírito. Mas não deu tempo, antes de eu desencarnar, ela curar no corpo físico. Então, o meu corpo físico, quando eu morri, estava doente, o perispiritual já estava curado. Mas, se não houve a cura no perispiritual, eu continuo doente lá, morri doente e continuo doente, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, nem mesmo o nosso corpo é garantia de mudança.
só muda o lugar. Corpo pode mudar ou não. Depende dessa questão que nós acabamos de falar. Se curou o perispírito, vai ficar sadio lá. Se não, vai ficar com a mesma doença que aqui e vai fazer tratamento lá. No plano espiritual faz todos os tratamentos que se faz no plano físico e muitos outros, porque lá tem muito mais recursos. A nossa mente muda absolutamente nada. Então a gente precisa quebrar, jogar fora esse conceito de que a morte muda. A morte não nos muda. A morte é um stop, uma parada para reflexão, para reajustamento de posicionamento mental, psíquico, emocional. É um momento de reflexão para a próxima reencarnação. Porque se a gente achar que só o fato de morrer transformou quem não era santo em santo, a gente vai ter ideias como essa de achar que, estando desencarnada, a pessoa parou de necessitar da prece. A prece pode vir de qualquer direção. Ela pode vir do plano espiritual para quem está encarnado, ela pode vir do plano material para quem está encarnado. A pessoa estando desencarnada, a prece pode vir do plano material para ela que está desencarnada e pode vir do plano espiritual para ela que está desencarnada. Ou seja, não importa a condição que o espírito esteja, ele pode receber prece de qualquer dimensão, física ou extrafísica. A prece é um recurso onde nós pedimos ou nós enviamos. Nós pedimos à esfera superior que remeta um pouco de alívio para o objeto da nossa prece. Ou nós mesmos fornecemos algum alívio se a gente tem esse recurso. Um outro ponto importante sobre a questão do mundo espiritual e mundo físico, morte ou vida, né, estar encarnado ou não, é a gente pensar que nós estamos em uma faixa de frequências, uma faixa e várias frequências de pessoas encarnadas, porque mesmo dentro dessa faixa tem frequências diferentes. Tem pessoas que não estão bem e tem pessoas que estão bem. Tem pessoas que são materialistas e outras não. Tem pessoas que estão depressivas e outras não. Então aqui mesmo, entre os encarnados, tem várias faixas. O meu mundo pode ser um mundo maravilhoso e ao lado, meu lado, tem uma pessoa que acha que o mundo dele é um inferno, ou o inverso também. E aí, depois que termina essa faixa, tem outra faixa de pessoas desencarnadas, que é um outro universo para ela. Ela tem mesas nesse plano, ela tem sapato, ela tem roupa, ela come, ela tem necessidade fisiológica, ela tem desejo, ela tem dor, ela tem sofrimento. Depois dessa faixa, tem outra faixa. E vai assim quase que infinitamente até chegar às faixas mais superiores que vivem os espíritos puros em relação a este planeta. Não vamos nem entrar nas escalas espirituais do universo. Vamos seguir a escala espiritual de Kardec. Para nós, o espírito mais evoluído que pode ter é espírito puro, depois é só Deus. Para nós, por enquanto. Jesus é espírito puro, o último nível para nós aqui. Então a gente tem que pensar que é como se fosse uma cebola. A parte mais interna da cebola somos nós encarnados. É a nossa faixa. Logo depois dela tem outra faixa que é a próxima camada da cebola, onde vive um monte de pessoas com valores, com percepções, com desejos, com matéria daquele plano. Então a mesa de lá, da primeira camada da cebola, não é tangível por mim. Se eu tentar pegar, eu não consigo tocar lá. Mas quem mora nessa camada da cebola pega na mesa. Do mesmo jeito que essa mesa que eu estou tocando aqui agora não é tangível para ele. Ele pode até vê-la, mas não consegue tocá-la. E aí tem outra camada da cebola com outras pessoas, com outras aspirações, com outras visões, com outros desejos e necessidades fisiológicas menores do que da camada anterior. Por isso que ele foi para uma camada superior. Mas ali tem uma mesa que não é tangível para a camada da cebola anterior.
e não é tangível nem para nós que estamos. Ou seja, são várias camadas até chegar à última, onde, por exemplo, estão espíritos puros em relação ao planeta Terra, aonde lá as pessoas não têm mais necessidade fisiológica, lá eles não têm mais dor, não têm mais sofrimento, eles têm contemplação, trabalho, felicidade, alegria, não é? Mas mesmo nesse último nível ainda existe a figura da prece, porque a prece é algo comum, uma das coisas comuns é em cada um desses níveis, lógico que quanto mais no centro da cebola, mais prece egóica. Quanto mais nas camadas superiores da cebola, menos prece egóica, até chegar no nível onde vivem os espíritos puros que não tem ego nenhum. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso: morrer não nos violenta. Alguém que sofria aqui continuará sofrendo. E é exatamente por isso que o Espiritismo diz: não se suicide. Você pensa que o suicídio acabará com o seu sofrimento e não vai acabar, ele vai aumentar, porque antes você ainda tinha algum recurso. Parentes, amigos, alguém que pudesse te ouvir e te ajudar. Depois de suicidar, você perde esses recursos. Terá outros após passar a sua expiação, que aí é relativa ao tempo de cada um. Então, a base de nós entendermos a necessidade ou não de orar por desencarnados é entender que a morte não nos transforma. As pessoas que desencarnam, como eu falei, sente fome, sente sede, sente necessidade fisiológica, sente vontade de beber a cervejinha que bebia. Eu não vou entrar nos detalhes de como eles fazem isso, tá? Porque aí é outro estudo, é outra história, mas eles fazem. Eles sentem necessidade de fazer sexo e fazem sexo até uma determinada faixa. Quem tiver dúvida disso, leia o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Francisco Cândido Xavier e dezenas de outros que nós poderíamos falar aqui. Tem espíritos viciados em bebida, em cachaça, em cigarro, em sexo, em todo tipo de viciação que nós imaginarmos, e eles conseguem realizar sim esses desejos deles. Então, a necessidade de orar por alguém é porque as pessoas que desencarnam continuam com a mesma natureza que elas tinham quando estavam encarnadas. Então, se ela tinha necessidade de receber uma prece aqui, elas continuam tendo lá. E se ela em vida nós poderíamos beneficiá-la com uma prece, ela continua podendo receber esse benefício lá. Para embasar mais ainda o que nós estamos tentando esclarecer aqui, vamos na pergunta 665 do Livro dos Espíritos. Olha o que Allan Kardec pergunta aos espíritos. Melhor, 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Olha o que ele pergunta. Podemos orar por pessoas que já morreram, desencarnaram? E essas preces podem promover algum alívio para essa pessoa? E se promove esse alívio porque elas quebram as leis divinas, dizendo assim: olha, você, embora você fez mal a alguém, e é por isso que você está sofrendo no plano espiritual, agora recebendo a prece você vai parar de sofrer. Eu peguei e arquivei a lei divina e disse: ó, tranquilo, ó, não precisa mais sofrer, que seus erros serão esquecidos e apagados do arquivo da justiça divina. Olha o que Kardec está perguntando. É isso que acontece? Olha o que os espíritos respondem. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Não vai mudar as leis divinas. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores.
É quando nós estamos aqui tristes, aborrecidos, sofrendo porque alguém que a gente amava desencarnou, e aí nós recebemos um abraço, um apoio, não é? De alguém, e aí a gente se sente confortado. É exatamente o que ocorre na prece. E quando ela vem de várias fontes, e elas têm intensidade diferente, que a intensidade depende do amor, da vontade de acolher, de aliviar daquele que ora, mais esse espírito sentirá alívio. E aí, quem quiser mais detalhes, lê aqui a continuação da questão 664 do Livro dos Espíritos. E nós ainda temos uma outra ensinamento que Kardec nos traz, porque no livro Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro da codificação, no capítulo 28, ele cria um capítulo somente para falar sobre prece para pessoas que não mais fazem parte da Terra. Ele diz assim, ele chama assim, ele diz lá no capítulo 4, prece pelos que já não são da Terra. E ele coloca 8 tipos de prece que a gente pode fazer por pessoas que já não são da Terra. E ele começa assim, ó, por alguém que acaba de morrer, pelas pessoas a quem tivemos afeição, pelas almas sofredoras que pedem prece, por um inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, por um espírito penitente, por um espírito endurecido. Ele ensina 8 tipos de prece para espíritos que já estão desencarnados. Isso está no último capítulo do Evangelho segundo o Espírito, onde ele chama esse capítulo de coletânea de preces. O médium baiano Divaldo Franco, que ontem completou 93 anos, ele tem uma história que eu acho que fecha muito bem essa explicação do nosso estudo. Ele conta, no século passado, ele com 40, 50 anos aproximadamente, ele diz que estava passando por uma das fases de sua vida muito atribulada. Nós sabemos, quem assistiu o filme do Divaldo vê o que é a vida de um médium com a envergadura dele. Então ele estava sofrendo por um processo de pré-depressão, ele estava muito triste, e um dia ele, olhando por uma janela da mansão do caminho, ele, triste, sentiu uma mão no ombro dele. E quando ele olhou, era um homem desencarnado. E olhando para aquele homem que havia se materializado parcialmente, ele ouve do homem a seguinte frase: não fique triste. E ele falou com o homem: por que eu não posso ficar triste? Eu não tenho direito de ficar triste? Ele tem o direito, sim. Mas se você que nos alegra com suas palavras ficar triste, o que vai ser de nós que somos tristes por natureza? E aí ele perguntou ao homem: por que você é triste por natureza? E o homem disse: eu sou um suicida. E começou a contar a história dele ao Divaldo Franco. E Divaldo, que tem uma história ligada ao suicídio, porque a sua irmã Nair cometeu suicídio, se envenenou por causa da traição de seu esposo em Itabuna, uma cidade da Bahia. E aí o homem começou a contar a Divaldo que há mais de 10 anos daquele momento, ele foi demitido de sua empresa em Salvador e se jogou nos trilhos do trem, numa estação ferroviária da capital baiana. E o Divaldo Franco, quando ouviu a reportagem no jornal falando sobre aquele suicídio, ele ficou muito impressionado, porque aquele homem havia se suicidado, deixou a família, e aquele nome ficou na cabeça dele, e ele resolveu fazer uma doação para aquele homem, e se comprometeu a orar por aquele homem. Orar, orar, orar. E ele fez isso durante vários anos. E esse espírito voltou e contou para ele: Divaldo, eu me joguei no trem e fiquei preso ali durante anos. O trem passava de 2 em 2 horas.
Toda vez que o trem passava, eu sentia a mesma dor do momento que eu sofri o suicídio. Nós sabemos que isso acontece não porque o corpo físico dele ainda estava vivo e ele sentia o trem estraçalhar o corpo. Não, é uma monoideia. Um dos traumas mais marcantes e gritantes do suicídio é que o suicida fica com a monoideia do momento que ele se suicidou durante vários anos. Então ele disse, olha, eu ficava ali, toda vez que o trem passava eu sentia a dor igual, o desespero, a angústia, o arrependimento. E aí, a partir de um determinado momento, eu comecei a sentir uma sensação de alívio. E o trem não passava mais de 2 em 2 horas, ele levava mais tempo para passar. E eu ficava ali sem entender, e aquela sensação ia acontecendo e me trazendo alívio para o meu desespero, para a minha dor. Até que anos depois eu fui resgatado e uma das pessoas que me resgatou me orientou dizendo que foi alguém que orou por mim, uma pessoa orou por mim. Hoje eu estou estudando para reencarnar, sou aluno de uma instituição que me prepara para eu reencarnar novamente no plano físico. Eu nascerei cheio de limitações devido à deformidade que eu provoquei no meu corpo espiritual, no meu psicossoma ou perispírito, e eu terei uma reencarnação breve comparada à que eu programei anteriormente, que eu vou viver o tempo que faltava para eu viver na reencarnação, na última reencarnação que eu me suicidei. Eu vou viver esse tempo com essas deformidades a fim de recuperar o meu perispírito. Então hoje eu estou aqui dizendo que você, que nos alegra, que nos alivia, não fique triste, porque você ajuda a muitas pessoas. E foram exatamente as suas orações que fizeram com que eu tivesse alívio e não percebesse que o trem passava de 2 em 2 horas. Até que dentro da minha dor, do meu desespero, recebendo as suas preces feitas com coração, eu consegui ser resgatado e estou aqui agora para te ajudar na sua dor. Então, esse é o benefício que nós podemos fazer com a prece. Para qualquer pessoa, seja ela desencarnada ou não. Então, nós podemos ajudar muito a nós mesmos e àquele que nós oramos. Eu tenho dito às pessoas, quem ora por alguém é o primeiro a receber o benefício, porque antes de doar, nós recebemos as energias, os fluidos, o passe, o psiquismo positivo, o incentivo, o amor. Então a oração, muitas vezes as pessoas dizem assim, o que eu posso fazer por ele? Eu não posso fazer nada por ele, me restou orar, como se orar fosse pouco. Não, orar é muito e às vezes é a única coisa inteligente a fazer, saudável a fazer e às vezes até necessária, a única coisa necessária a fazer. Orar de coração, orar com vontade, orar doando. Mesmo quando a gente orar por um estranho, a gente deve na nossa mente projetar a imagem da pessoa que a gente mais ama. Se a gente ama um filho, se a gente ama uma filha, o nosso pai, nossa mãe, quando a gente pensar em orar por alguém, a gente deve pensar, eu vou doar a minha prece, o meu amor, a minha vontade, as minhas palavras, como se eu estivesse doando para essa pessoa que eu amo. E assim a gente vai conseguir nos ajudar e ajudar as outras pessoas, não é? É dando que se recebe. Um abraço a todos. Até o próximo estudo. Nós temos uma lista enorme de estudo. Estamos com uma dívida muito grande com vocês. Eu peço que vocês mandem para nós através dos comentários dos vídeos, através do WhatsApp, quem tem o nosso contato, através de qualquer meio que você queira,
pedidos de assuntos, temas, qualquer coisa. Se a gente não souber, a gente vai estudar e a gente vai voltar aqui para falar sobre essa doutrina maravilhosa e sobre o Evangelho de Jesus Rede Vivo. Um abraço fraterno, até a próxima.